Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo mais uma vez ao meu vídeo aula do canal YouTube Aprenda Nó de Crochê. Que tal vocês aprenderem esse passo a passo dessa bolsa maravilhosa de crochê com essas franjas? Um modelo chique, moderno, atemporal, que é tendência forte do verão. Essa bolsa é toda feita em crochê, inclusive o bolso interno. É um modelo versátil que você pode usar tanto no dia a dia quanto no momento descontraído, como um passeio de verão. Ao longo do vídeo vou mostrar todos os detalhes, dicas de acabamento e adaptações para fazer a bolsa do seu jeito. E não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares, se inscreva no meu canal, ative o sininho para vocês receberem novos vídeos e deixe também seus comentários e sugestões logo após da descrição. E bora para a lista de materiais. Para essa bolsa eu vou utilizar esse fio que se chama jute, ele é barbante com fio de algodão, tá? Isso é fácil de encontrar também, você pode encontrar na internet ou nos armarinhos. Ele tem um tez de 767 e a cor é J00. Nós vamos utilizar 2,5 novelos desse fio. Tá? Ele é gostoso de trabalhar, só que ele não é flexível, mas ele é bem gostoso de trabalhar, ó. Olha aqui, ó. E vamos precisar dessa alça. Você pode escolher a alça que vocês quiserem. Essa minha alça é de contas de madeira, ele tem 45 centímetros de ponta a ponta. E ela já vem com essa argola dourada. E vamos precisar também 2 argolas articuladas de 3 centímetros de cada, né? Aqui tem 3 centímetros. Um botão imantado, agulha de tapeceiro, marcadores e para esse fio eu vou usar agulha 3,5. Vamos precisar também de fita métrica e de tesoura. Então, bora para a aula agora. Então, vamos iniciar a aula. Eu vou iniciar com correntinhas para a gente começar a fazer a base. Então, eu faço a correntinha dessa maneira. E nós vamos precisar de 28 centímetros de correntinhas. Então, fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48. Eu fiz 48 e eu vou medir agora se deu os 28 centímetros. Nossa, deu certinho, pessoal. Para mim foram 48 pontos correntes, ó. Deu 28 centímetros. Acho que dá para vocês verem. Deixa eu pegar aqui, ó. Deu 28 centímetros. Então, isso vai variar dependendo de cada tensão de cada um, tá? Então, eu fiz 48 correntes. Eu vou fazer o quê? Pontos baixos. Então, vou fazer mais uma corrente, que é a altura de um ponto baixo. Eu vou virar o meu trabalho do avesso. Eu vou pegar essa alcinha aqui, ó. Essa alcinha que tá aqui. Então, virei do avesso, então tô pegando essa alcinha aqui, olha, ele fica meio na vertical, né? Então, vou fazer ponto baixo e eu vou vir com o marcador aqui. Vou colocar esse marcador aqui, que é início da carreira. Vou fazer ponto baixo em cada ponto de base aqui, olha, nesse pontinho aqui, ó, nessa argolinha aqui. Então, vou fazer ponto baixo em cada ponto. Se eu fiz 48 correntinhas, aqui eu vou ter 48 pontos baixos, certo? Então, vou até o final dessa carreira, já volto. Cheguei aqui, então, nesse último ponto, né? Que no meu caso aqui foram 48 pontos baixos. E chegando aqui, nós vamos fazer aquela curva, né, que vai ser o canto aqui. Então, nessa curva, nós vamos precisar de 3 pontos baixos. Então, eu já fiz um, eu vou fazer mais 2 no mesmo ponto, tá? Então, são 3 pontos baixos no mesmo ponto. Eu fiz um aqui, eu vou pôr até um marcador aqui, para depois a gente fazer os aumentos, né? Então, fiz um, vou fazer o segundo ponto no mesmo ponto.
2 e 3, do mesmo ponto. Então, ficando dessa forma aqui. Então, eu fiz uma curvinha aqui. E eu venho com outro marcador, vou pôr até acho que vou pôr da mesma cor aqui, ó. Esse último ponto que nós fizemos. E vamos dar sequência de pontos baixos. E eu já pego esse fio aqui e já vou arrematando. Não sei se vocês conseguem ver uma correntinha aqui. Nós vamos pegar a alça de trás da correntinha. Tá vendo? Tem uma correntinha aqui. Opa, dá para vocês verem uma correntinha aqui, ó. Então, eu vou introduzir a minha agulha aqui no meio. Vou fazer pontos baixos. O que nós precisamos fazer? Nós vamos ter que fazer pontos baixos aqui. No meu caso aqui tinha 48 correntinhas. Então, a gente iniciou com 48 pontos baixos, mas a gente tem que tirar um desse canto aqui, um ponto baixo desse canto e o outro desse canto. Então, a reta aqui, no meu caso, fiquei com 46 pontos baixos. Então, se eu tenho 46 desse lado, eu vou ter 46 do lado de cá, tá? Então, vou fazer pontos baixos para não deixar a bolsa torta. Então, vou fazer 46 pontos aqui baixo e eu volto com vocês. Então, eu cheguei aqui nesse último ponto nós precisamos de 3 pontos baixos. Mas como eu já tenho esse aqui, então eu preciso de mais 2. Então, vamos lá. Nós estamos fazendo a curvinha. Então, 1 e 2. E nós vamos pôr o marcador nesse primeiro ponto que nós fizemos aqui, tá? E eu vou fazer outro ponto baixo em cima desse aqui. Que nós vamos iniciar a próxima carreira. E nós vamos começar a trabalhar circular. Pronto. Então, fiz 3 pontos baixos no mesmo ponto aqui. É esse aqui. Nós vamos trabalhar circular, então esse é meu primeiro ponto para iniciar a segunda carreira. Pontos baixos em cada ponto de base, chegando até nesse primeiro marcador aqui, nesse marcador amarelo, para a gente começar a fazer os aumentos. Já retorno. Cheguei então nesse marcador amarelo e nós vamos fazer os aumentos aqui nessa curvinha. Então, tirei esse marcador, primeiro marcador, nós vamos fazer 3 aumentos. São 2 pontos baixos em cada ponto de base aqui. Então, cheguei aqui, tirei o marcador aqui, fazer 2 pontos baixos no mesmo ponto. Então, meu primeiro ponto é esse, já volto novamente com o marcador. Vou fazer o segundo ponto aqui, no mesmo ponto. Então, fizemos o primeiro aumento. E temos esse próximo ponto, que é esse aqui, que é o ponto do meio. Vamos também fazer aumento, que são 2 pontos. Aqui ficou meio apertado, mas dá um jeitinho, dá certo. Então, vem aqui, vou fazer, fiz um ponto baixo, fazer outro ponto baixo. Também fiz 2 pontos baixos. E eu vou tirar esse marcador. Esquecemos aquela hora eu esqueci de arrematar esse fio aqui, tá? Depois a gente arremata com agulha. Então, vem aqui nesse último ponto, né, da curva, nós vamos fazer também aumento. Então, o aumento são 2 pontos baixos no mesmo ponto. Pronto. Fiz esse último ponto e volto com o marcador nesse último ponto aqui. Então, nessa curva, nós fizemos 6 pontos baixos, tá? Ó. Então, fiz um aumento aqui, outro aqui, outro aqui. Fizemos 3 aumentos. E aqui é a reta, nós vamos fazer a reta de pontos baixos até chegar nesse último ponto. Eu retorno com vocês. Então, finalizei essa reta, cheguei aqui nesse meu marcador lilás e nós vamos fazer os aumentos, que são 3 aumentos. Então, vou fazer 2 pontos baixos nesse mesmo ponto. Um, 2.
eu volto com o meu marcador no primeiro ponto. Vou fazer mais um aumento nesse canto, nesse ponto do meio. 1, 2. E agora, nesse outro ponto, mais 2 pontos baixos, o terceiro aumento. 1, 2. E esse é o primeiro ponto do início da terceira carreira. Nós vamos iniciar. Então, o marcador laranja aqui no meu caso é sempre início de carreira. Então, eu vou iniciar a terceira carreira. Vou fazer essa reta. Até nesse marcador amarelinho aqui, eu volto com vocês. Cheguei aqui nesse marcador amarelinho, então vamos iniciar aqui nessa curvinha um aumento, que são 2 pontos baixos. E já ponho já o marcador aqui. Então, fiz um, eu vou fazer o outro no mesmo ponto. E agora, no próximo ponto, vou fazer apenas um ponto baixo sozinho. E agora, no próximo, vou fazer um aumento. Próximo ponto. Então, fiz um e 2 pontos baixos no mesmo ponto. E o próximo ponto, um ponto baixo sozinho. E o próximo ponto, deixa eu ver aqui, um aumento. Agora, o próximo, um ponto baixo sozinho. Então, a sequência é essa. Faço o ponto baixo, volto novamente o nosso marcador. E ficamos dessa maneira. Iniciamos com um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e um ponto, e terminamos com um ponto baixo. E eu vou fazer essa reta, para não deixar o vídeo longo, vocês vão iniciar aqui com um aumento e um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo, tá? Para não deixar o vídeo muito longo. E nós vamos iniciar aqui a quarta carreira, vou fazer essa reta para chegar novamente aqui nesse marcador amarelo. Acho que não tem erro, né? Então, aqui nós vamos fazer nessa curva. A sequência que nós fizemos aqui é um aumento, um ponto baixo, um aumento, um ponto baixo, um aumento e um ponto baixo. Eu volto com vocês na hora que eu chegar aqui nesse marcador amarelo. Cheguei aqui no marcador amarelo, nós vamos fazer os aumentos. Então, vamos iniciar aqui com 2 pontos baixos nessa curva. Então, vamos lá. Separados. Já vem aqui com o marcador. E o outro no próximo ponto. O próximo ponto, nós vamos fazer um aumento. E 2 pontos baixos separados. Ó, 1 e 2. Próximo ponto, aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto. E agora, 2 pontos baixos separados. 1 e 2. E esse último ponto aqui nós vamos fazer o aumento. Vocês podem reparar, agora a gente põe o marcador aqui. Vocês podem reparar quando a gente inicia com pontos baixos separados aqui, sem aumento, a gente termina com aumento aqui. E vou fazer essa reta, vou fazer essa mesma sequência.
são 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, um aumento, 2 pontos baixos, finalizando com um aumento. E nós vamos iniciar a quinta carreira nessa reta aqui. Eu retorno com vocês assim que eu chegar aqui nesse marcador amarelo, tá? Iniciei então a quinta carreira, que é nessa reta aqui. Então, nessa curva, vamos iniciar com 3 pontos baixos separados, um aumento. 3 pontos baixos separados, um aumento. E 3 pontos baixos e um aumento. Então, vamos lá. Vamos fazer essa sequência. Então, vou fazer 3 pontos baixos aqui, separados. Eu venho com o marcador. Estamos iniciando, essa é a quinta carreira. Então, fiz 1, 2 e 3. Na sequência de um aumento. No mesmo ponto, vou fazer outro ponto baixo. E agora, 3 pontos baixos separados. 1, 2 e 3. E agora, o próximo ponto, um aumento. Agora, eu vou fazer a sequência de 3 pontos baixos. 1, 2, 3. E, nesse último ponto, vou fazer o aumento. Ficando dessa forma aqui. Venho com o marcador, coloco nesse último ponto, ficando dessa forma. Então, olha como que tá ficando. Então, vou dar sequência aqui. Ele fica assim mesmo dobrado, tá? Essa base. Na hora que a gente começar a subir a lateral da bolsa, ele não vai ficar, ele vai ficar mais retinho. Então, vou fazer essa reta aqui. Chegando aqui, nós vamos fazer novamente 3 pontos baixos separados, um aumento. 3 pontos baixos separados, um aumento, 3 pontos separados e um aumento aqui nesse último ponto. E eu vou iniciar então a sexta carreira, chegando aqui no amarelinho, no marcador amarelo, eu retorno. Então, iniciei aqui a sexta carreira, cheguei aqui nesse marcador amarelo. E nós vamos fazer na curvinha aqui. Para a gente iniciar nessa curvinha, eu vou fazer 2 pontos baixos separados. Eu venho com o marcador, novamente eu marco aqui. Fiz um. O outro no próximo ponto. Agora, o próximo ponto, aumento. Mais um aqui no mesmo ponto. E agora, vamos dar sequência de 4 pontos baixos separados. 1, 2, 3 e 4. Agora, no próximo ponto, vamos fazer um aumento. 1 e 2. E agora, vamos dar sequência de 4 pontos baixos separados. 1, 2, 3 e 4. E agora, um aumento. Opa! Fiz 2 pontos baixos aqui e terminamos com 2 pontos baixos separados.
A gente iniciou com 2 pontos baixos separados e nós vamos terminar com 2 pontos separados nesse caso aqui. Fazer o último ponto baixo aqui. Ficando dessa forma aqui. E eu venho com o marcador novamente, eu vou marcar aqui. Olha como que tá ficando a curvinha da base da bolsa. Olha que bonitinho que tá ficando. E vou dar sequência dessa reta para terminar, né? Então, nós estamos fazendo a 6ª carreira, vou fazer essa reta e vamos também iniciar aqui. 2 pontos baixos separados, um aumento. 4 pontos baixos separados, um aumento. Depois 4 pontos separados, um aumento e finalizamos com 2 pontos baixos separados aqui. E vamos fazer essa reta, que é a 7ª carreira e última. Chegando aqui, retorno novamente com vocês. Até lá! Voltando aqui novamente com vocês, então aqui, como eu falei para vocês, aqui foram 2 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento, 4 pontos baixos, um aumento e 2 pontos baixos aqui. E aqui eu iniciei a 7ª carreira. Chegando aqui nesse marcador amarelo, eu vou fazer o seguinte agora. Vou fazer um aumento. Agora, essa 7ª carreira é a última carreira de aumento, tá? Então, vou fazer um aumento aqui. Volto novamente com o marcador no primeiro ponto que nós fizemos e 5 pontos baixos separados, claro, separados. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Aí, no próximo ponto, vou fazer um aumento. E 2 no mesmo ponto. São 2 pontos baixos no mesmo ponto. E agora eu vou dar sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. E um ponto baixo no próximo ponto, um aumento no próximo ponto e 5 pontos baixos. Vamos finalizar com 5 pontos baixos. Então, 1, 2, 3, 4 e 5. Eu tiro esse marcador aqui. É o nosso último ponto baixo nessa curva. Então, finalizamos, então, essa curva. E eu vou fazer a reta aqui. E aqui eu vou iniciar com um aumento, 5 pontos baixos, um aumento, 5 pontos baixos, um aumento e finaliza com 5 pontos baixos. Terminando essa carreira, eu volto com vocês aqui, certo? Aqui nesse laranja para iniciar a carreira de subida. Então, cheguei aqui com vocês, olha, aqui vou iniciar a próxima carreira apenas para fazer lateral, né? Não vai ter mais aumento nenhum. Então, agora já posso tirar os marcadores. Eu vou deixar apenas esse marcador aqui, que é o laranja, que está indicando o início de cada carreira. Então, o resto eu consigo tirar, tá? Não preciso mais usar esses marcadores, que não vai ter mais aumento. E nós vamos fazer a subida lateral da bolsa. Mas antes disso, eu quero medir com vocês. Ele tá assim meia enrugadinha, mas assim que a gente for subindo a lateral, ela vai ficar certinha. Então, vamos ficar com a base de 34 centímetros de comprimento por 7,5 de largura, tá? Ou se vocês acharem que ficou grande, vocês podem diminuir a números de carreira. Eu achei que ficou bom 32 centímetros. Como ele vai ser uma bolsa maiorzinha, né? Então, eu acho que 32 é de um bom tamanho. E, como eu falei, eu vou iniciar aqui a carreira de subida, que seria a 8ª, né? Mas a gente não precisa mais contar.
eu volto de novo com esse marcador laranja, indicando que é o início da bolsa. E a gente pode também ir arrematando esse fio que eu esqueci de arrematar com vocês naquela hora. Vou pegar minha agulha de tapeceiro e agora eu vou esconder o fio. Eu vou dar pelo menos um nozinho aqui para não escapar. Ficando desse jeito. Saiu da agulha e eu vou esconder o fio agora. Apenas isso. E vou cortar a sobra. Se vocês quiserem, pode puxar um fio aqui, ó, para garantir mais ainda, para que não solte. Olha como que eu posso fazer. Eu venho com um dos fios, né, que eu vou deixar esse daqui sem... Eu vou introduzir aqui de volta, ó, dando uma volta, e a gente pode dar um nozinho aqui, ó. Fazendo isso aqui, eu venho com o outro, dou um nó. Vamos dar 2 nozinhos, para garantir. E agora eu venho com a tesoura, vou cortar. Então, nosso fio já tá bem escondidinho. E vamos iniciar a carreira de subida. Então, a carreira de subida, como vai ser apenas de pontos baixos, nós vamos começar a fazer pontos baixos, circular também, tá? Vamos chegar a atingir mais ou menos uns 25 centímetros de altura, certo? Então, vou dar sequência aqui, sem aumento, sem diminuições, apenas pontos altos, contornando em volta dessa base, até chegar a 25 centímetros de altura. Então, retorna assim que tiver a medida de 25. Até mais. Voltando aqui, olha só como que tá ficando a nossa bolsa. Olha que graça. Então, vou medir aqui com vocês. Eu iniciei, lembra que eu iniciei aqui com esse marcador aqui? Então, daqui pra cima eu tenho que ter 25 centímetros. Então, bora lá. Ó, fiquei com 25 centímetros. E de largura, nós vamos ficar com 40 centímetros de largura. E eu vou dividir essa bolsa no meio. O meio dele tá aqui, ó, 20 centímetros. Eu vou colocar um marcador aqui, do lado da frente, e 20 centímetros do lado de trás, que é esse ponto aqui. E agora nós vamos cortar o fio e nós vamos iniciar com carreiras de ponto alto. Vou cortar aqui, né? Eu finalizei aqui na dobra. Na verdade, a gente tinha que terminar seguindo esse marcador aqui, ó, que seria mais ou menos isso aqui, ó. Terminar aqui, na dobra aqui, tá? Então, eu dobrei a bolsa bem certinha aqui. E, ó, tá vendo? Eu dobrei bem certinho a bolsa. E terminei nesse último ponto aqui, né, nesse canto aqui. Então, vou cortar o fio. Vou puxar o fio. E eu vou vir nesse segundo ponto aqui. Eu vou de trás pra frente. Eu puxo lá pra trás. E no meio dessa corrente, eu puxo para trás. E aí depois a gente arremata. Certo? Ficando desse jeito aqui, ó. Tá? O nosso acabamento da bolsa. E agora, nós vamos iniciar aqui. Nós vamos iniciar a fazer pontos altos. Então, eu vou fazer pontos altos contornando toda a bolsa. Então, eu vou fazer, para iniciar os pontos altos, vou fazer um nó corrediço aqui, ó. Ficando desse jeito. Vou tirar meu marcador, vou introduzir minha agulha e laço essa alça aqui pra frente. Eu vou torcer aqui, opa, vou fazer meu ponto alto falso. Pego o fio do novelho, que é esse daqui, vou introduzir no mesmo ponto, puxo
para frente, pego as duas alças e faço mais uma corrente. Então, tô iniciando aqui com ponto alto falso. Vou laçar, vou fazer ponto alto em cada ponto de base aqui. E eu já aproveito, já remato esse fio aqui, olha. Tá vendo? Esse fio que nós iniciamos. E eu esqueci de colocar o marcador aqui, ó, que é aqui que nós iniciamos o primeiro ponto alto. Então, vou fazer ponto alto ao redor todinha da bolsa e não tirando esse marcador. Vocês tiram, depois vocês colocam de novo, tá? Então, vou fazer aqui, arrematando esse fio aqui. Eu já retorno com vocês. Voltei aqui com vocês, ó, contornei todinha em pontos altos, ó, ficando desse jeito. E aqui eu continuei com o meu marcador aqui na parte de trás e aqui finalizei. Eu vou finalizar essa carreira com ponto baixíssimo aqui, ó. Introduzo nesse ponto alto falso e faço um ponto baixíssimo. Eu alongo aqui, vou virar a minha bolsa e vamos trabalhar sentido daqui pra cá, tá? Ó, tirei esse marcador, então vou fazer pontos altos contornando até nesse marcador laranja aqui. Então, vou iniciar então com ponto alto falso aqui, como de praxe, vou contornar aqui, vou introduzir a minha agulha no mesmo ponto, puxo aqui pra frente, laço, pego as duas alças e faço uma corrente. Vou fazer então ponto alto em cada ponta aqui de base, ó. Vou iniciar aqui, ó. Então, vou fazer também pontos altos até nesse meu marcador laranja aqui, que é o meio da nossa bolsa. Até daqui a pouco. Voltando, então tô finalizando essa segunda carreira de pontos altos e o que nós vamos fazer? Diminuição aqui, tá? Então, esse é o meu marcador, lembra que é o laranja, aqui tava esse verde limão, desse lado aqui, então esse lado tá o laranja. Então, deixei 2 pontos aqui para fazer com vocês, eu vou fazer diminuição com pontos altos. Então, vem aqui, esse é meu penúltimo ponto, faço ponto alto incompleto, ficando desse jeito, e outro ponto alto nesse marcador aqui, ó, incompleto, ó, laço, introduzo, puxo o fio para frente, pego apenas as duas alças. Então, ficamos com 2 pontos altos incompleto. O que eu faço agora? Como eu vou fazer diminuição, eu laço a agulha e puxo as 3 alças, pego as 3 alças. Ficando desse jeito. Então, fiz a diminuição na segunda carreira de pontos altos. Então, vou virar meu trabalho. Vou iniciar, então, com um ponto alto falso. Vou contornar. Puxo o fio aqui de trás, para frente. Pego essas duas alças e faço uma corrente. E vou iniciar meu ponto alto nesse próximo ponto aqui. Vou também fazer a terceira carreira em pontos altos. E quando eu chegar no final, eu volto com vocês para a gente fazer a diminuição desse lado aqui. Então, já estou na terceira carreira de pontos altos. Tá vendo? Ele vai fazendo essa diagonal aqui. Então, já volto. Cheguei aqui quase no finalzinho da terceira carreira de pontos altos. Então, deixa eu explicar aqui. Nós temos na carreira anterior 1 e 2 pontos altos. E esse aqui é o terceiro ponto alto, mas é o ponto alto falso. Então, vamos deixar ele quieto aqui. O que nós vamos fazer? Vamos fazer apenas 2 pontos altos incompletos. Aqui nesses 2 pontos aqui, ó. Fiz um incompleto e o segundo ponto incompleto. Pra gente fazer a diminuição. Ficamos com 3 alças. As 3 alças eu vou pegar, laço a agulha e pego as 3 de uma vez. Ah, gente, ó, não peguei essa alcinha aqui, ó. Deixa eu voltar a desmanchar. E eu laço
o fio de novo, pego as 3 alças. Pronto, fizemos a diminuição. Então, eu não contei, eu não usei esse ponto alto falso, tá? Eu só fiz nesses 2 pontos altos aqui, ó. Esse eu não peguei ele, então eu fiz aqui, ó, tá? Então, vamos virar o nosso trabalho, vamos iniciar a próxima carreira, que é a 4ª carreira em pontos altos. Olha como que tá ficando. E vamos iniciar agora com ponto alto falso, torço para trás, vou introduzir o mesmo ponto, laço o fio do novelo, pego as 2 alças e faço uma corrente. E vou iniciar então no próximo ponto aqui, ó, tá? Que é esse aqui, também apenas de pontos altos. Aí quando chegar no final dessa carreira, que é a 4ª carreira, aqui tem o ponto alto falso e os 2 pontos. Então, chegando aqui no final, eu volto com vocês. Chegando no final da 4ª carreira de pontos altos, novamente, eu tenho 2 pontos altos na carreira anterior e esse ponto alto falso. Então, vou fazer a diminuição aqui. Vou fazer um ponto alto, incompleto. Vou fazer o próximo, aqui no próximo ponto. Também incompleto. Ficamos com as 3 alças, laço o fio, pego as 3 alças. Então, nós vamos precisar de 12 carreiras de pontos altos. Nós já fizemos 4, então faltam 8 carreiras de pontos altos. Sempre fazendo a diminuição no final da carreira, apenas para não deixar o vídeo longo. Assim que eu terminar até a 12ª carreira, eu retorno com vocês. Terminei de fazer as minhas 12 carreiras em ponto alto, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Olha como que ficou essa diagonal aqui, bem certinho dos 2 lados, ó. Olha como ficou. Então, aqui, vou voltar aqui novamente. Então, aqui foi meu último ponto. Aqui foi meu último ponto. Vou fazer, fiz a diminuição aqui, né? E vou fazer uma corrente. Puxo o fio todo. E depois eu venho com agulha de tapeceira, eu arremato esse fio aqui. E agora nós vamos iniciar a parte do lado, desse lado aqui. Então, eu vou iniciar do lado de dentro aqui. Então, iniciei aqui, olha, tá vendo? Dá pra vocês verem aqui? Então, eu vou iniciar aqui. Então, eu fiz. Ah, deixa eu tirar a medida pra vocês com quanto que eu fiquei aqui. Então, deixa eu ver lá. Então, olha, eu vou virar assim porque não tá cabendo no vídeo. Fiquei com 44 centímetros de altura. Aqui nós já calculamos, nós já tiramos a medida, ficamos com 40 centímetros de largura. E aqui nessa parte onde que nós fizemos diminuições, ficamos com 15 centímetros, tá? Daqui, aqui 15 e aqui nós ficamos com 14 centímetros, 14 não, 13 centímetros e meio, tá? Então, tirei as medidas só para vocês terem uma ideia como é que ficou. Então, vou iniciar aqui agora e eu vou fazer pontos altos, dando continuidade, tá vendo? Nós já fizemos a primeira carreira e eu vou dar continuidade desse lado aqui, que vai ser o mesmo que nós fizemos aqui, tá? Então, deixa eu pegar o fio. Vou iniciar com o nó corrediço, como nós iniciamos aquela hora. Então, puxei aqui pra frente. Puxei o nó corrediço pra frente, contorno, introduzo aqui, novamente no mesmo ponto, e segura o fio do arremate aqui. Ficando desse jeito, fiquei com 2 alças, laço, pego as 2. Opa, acho que eu peguei o fio. E laço, pego mais uma. Ficando desse jeito. E eu vou contornar, eu vou fazer ponto alto em cada ponto de base, já arrematando esse fio aqui. Eu vou aqui. Eu vou fazendo ponto alto em cada ponto de base. E chegando aqui,
nós vamos fazer aquela diminuição, tá? Então, vou fazer ponto alto contornando todo e chegando aqui, eu volto com vocês aqui para a gente fazer a diminuição. Cheguei aqui no final da carreira para terminar com vocês. Então, olha, eu iniciei aqui, né? Só que do lado de dentro e contornei, cheguei até nesse ponto aqui. Então, cheguei aonde? Faltando 2 pontos altos, ó, deixa eu tirar a agulha daqui. Tá vendo? Tem 1 e 2 aqui, já pertence a esse lado aqui, esse ponto aqui. Então, tem 1 e 2 pontos altos aqui que sobraram. Então, vou fazer diminuição, né, nesses 2 pontos aqui, como a gente sempre tem feito no final de cada carreira. Então, vou fazer um ponto alto incompleto nesse aqui. E laço, vou fazer ponto alto nesse outro ponto aqui, que é o outro ponto alto aqui. Sobrando as 3 alças, vou fazer a minha diminuição. Olha só. Então, como de praxe, né? A gente diminui sempre no final de cada carreira. Então, eu já fiz 2 carreiras de pontos altos, eu vou precisar então de mais 10 carreiras em pontos altos, sempre diminuindo no final de cada carreira, tá? Só para não deixar o vídeo longo. E eu vou contornar, vou voltar para cá, vou virar o trabalho e vou iniciar aqui com ponto alto falso. E eu vou dar sequência. Assim que eu terminar até a 12ª carreira em pontos altos, eu volto novamente. Terminei então de fazer as 12 carreiras em ponto alto. Olha como é que ficou, olha que graça. Olha esse V, ficou bem feitinho. E já cortei até o fio aqui. Então, aqui eu terminei, foi meu último ponto. E aqui eu vou fazer uma corrente para a gente terminar essa bolsa. Finalizamos a bolsa, quer dizer, a parte do corpo da bolsa. Peguei minha agulha de tapeceiro e nós vamos arrematar os fios. Eu sempre faço assim, eu tento seguir o máximo possível a trama do ponto. Então, vou entrar por aqui. Aí, eu vou dar um nó aqui, olha, em qualquer canto, tá? E a gente esconde o fio. Deixa eu ver onde que fica melhor aqui o fio. Eu vou escondendo o fio aqui, ó. Não sei se dá para vocês verem. Desse jeito, ficando desse jeito aqui. Eu gosto de fazer assim, ó, tá vendo? Eu fiz aqui, ó, tá vendo? Não repuxo. Eu fiz aqui o último ponto, aí eu venho, eu passo por cima desse último fio aqui. Então, eu volto de novo, ficando desse jeito assim. Aí eu venho e já corto a sobra desse fio aqui. Depois, o que a gente vai fazer? Tá vendo que ele tá meio dobradinho aqui nas pontas? A gente vem com ferro a vapor e a gente dá uma passada nele para ele dar uma assentada. Mas olha que lindo que ficou a nossa bolsa. Então, agora, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer um bolso interno, tá? Eu vou deixar mais ou menos 20 centímetros, 19, acho que eu vou deixar uns 19 centímetros, para colocar o celular, tá? Por 12 centímetros de altura. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui, assim, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar também com agulha número 3,5. Então, vamos iniciar a fazer o bolso interno. Eu vou fazer um nó corrediço, como de sempre. Vou, então, fazer correntinha até mais ou menos uns 19 a 20 centímetros de comprimento. Então, já volto. Fiz aqui as minhas correntes, eu vou medir. Então, cheguei 20 centímetros de comprimento aqui, do meu bolso interno. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixo em cada ponto de base aqui, em cada corrente que nós fizemos. Apenas isso. Ponto baixo na ida e ponto baixo na volta. Só vamos trabalhar em pontos baixos.
eu vou fazer ponto baixo até o final dessa carreira aqui. Fiz ponto baixo até o final da carreira. E agora nós vamos fazer a próxima carreira, que é a segunda carreira. Faço uma corrente, viro o meu trabalho para a esquerda. E inicio apenas com pontos baixos. Eu não faço aqui, eu faço no próximo. Nesse ponto aqui, ó. Não nesse, eu vou fazer no próximo ponto aqui. E vamos fazer pontos baixos até o final dessa carreira. E vamos fazer sequência de vai e vem até a gente atingir 12 centímetros de altura, que é o tamanho da bolsa, do bolso interno que a gente quer. Finalizei aqui meu retângulo, esse bolso interno, né, para bolsa. Eu já coloquei também meu logotipo e eu vou medir aqui com vocês. Então, como eu falei, 20 centímetros de largura por 12 de altura, tá? Então, agora nós vamos cortar o fio, ó, terminei aqui. E o que nós vamos fazer? Como eu vou utilizar o mesmo fio para fazer a costura, nós vamos deixar, eu vou contornar o fio por 2 vezes em volta, onde eu vou costurar, ó. 1, 2 e mais um pouquinho. É preferível sobrar do que faltar. Aí eu corto. Aí eu puxo o fio. Opa! Aí eu puxo esse fio e finalizei então o nosso retângulo do bolso interno. Agora eu vou pegar a minha bolsa. Estou com a minha bolsa virada do avesso, ó. Minha bolsa. E tá vendo? Essa parte aqui é a parte de cima da bolsa, do lado do avesso. Nós estamos do lado do avesso da bolsa, porque eu vou terminar ainda essa bolsa, tá? Então, vou colocar já o bolso pra gente... Eu vou medir aqui o meio da bolsa que tá aqui, nesse V aqui, e eu vou colocar alfinete pra gente poder costurar. Então, vou medir certinho aqui, olha, a gente mede assim. Tanto do lado de cá, por exemplo, desse lado eu tenho 8,5 centímetros. E do lado de cá, ó, tá dando 10 centímetros. Então, deixa eu ver aqui. Então, a gente vai ter que puxar um pouco mais pra cá. Aqui, então, eu tenho 9,5. Deixa eu ver aqui quanto que eu vou ter. Aqui também tenho 9,5. Então, deu certo. E de altura... Eu vou seguir aqui as carreiras da bolsa. Eu vou por aqui, então. Desse outro lado, a gente coloca o alfinete para segurar, né? Pra gente poder costurar. E desse lado também. Oi? Acho que eu vou pôr assim, ó. E eu vou pôr o outro alfinete do lado de cá. Pronto. Coloquei. E agora eu vou colocar a minha linha na agulha de tapeceiro. Minha linha não, meu fio na agulha de tapeceiro. Pronto. Ah, eu gosto dessa agulha que tem, tá vendo a pontinha dele? Não sei se dá pra vocês ver, ele é meio inclinadinho na pontinha, ó, tá vendo? Pra quê? Pra gente, na hora de costurar, ele consegue virar pra cima, né? Então, a gente, na hora de costurar, vou abaixar um pouco a câmera. Na hora de costurar, a gente nunca atravessa pro lado direito da bolsa. A gente sempre pega aqui por cima, tá vendo? O fio é apenas a parte de dentro da bolsa. E eu vou fazendo isso aqui, ó. Eu venho aqui
no outro canto, outro ponto, né? Que não, a gente tem que fazer o possível para não aparecer a costura. Ó, tá vendo? Não dá nem para ver. Então, a gente vai colocando a agulha por baixo aqui e pegando só um fiozinho aqui de cima, para a gente não introduzir a agulha lá para o lado direito da bolsa, para não aparecer. Ó, e eu vou fazer essa sequência contornando todinha aqui a bolsa. Assim que terminar, eu volto com vocês, tá? Ó, não dá para perceber a nossa costura. Já volto. Então, eu terminei de fazer a minha costura, dei um nó aqui. Olha como que ficou linda a nossa costura. Não aparece, é uma costura invisível. E olha do lado do avesso. Do lado do avesso não, do lado direito. Também não aparece a nossa costura. Olha aqui só, tá? E o tamanho desse bolso aqui cabe certinho o celular. É um tamanho ótimo para o celular. Ficamos então com 12 de altura por 20 de largura aqui, ó. Tá? Cabe o celular, pode colocar chave, documento, alguma coisa a mais, tá? Então, vamos dar continuidade e nós vamos colocar agora, nós vamos cortar para fazer a franjinha da bolsa. Então, vou virar a bolsa para o lado direito. Vou mostrar para vocês aonde que eu vou pôr a franja, para vocês não confundirem. Pronto. Virei para o lado direito da bolsa. A minha, ó, tá vendo? O meu bolso interno ficou desse lado aqui, ó. Tá vendo? Eu já coloquei até o logotipo também no bolso interno aqui. Então, vou pôr aqui. Então, nós vamos colocar as franjas aqui, que é a frente da bolsa, ó. Certo? O bolso tá aqui atrás, aqui dentro, virado para nós, virado aqui para frente, e eu vou colocar a franja nesse V aqui. Como eu já dei uma adiantada nas franjas, eu cortei cada franja que eu vou colocar, vai medir 50, ó lá, eu cortei tudo isso de franja. Cada franja vai ter 55 centímetros. Ó, 55, deixa eu ver, pegar a minha fita, medir para vocês verem. Vamos ver se eu consigo aqui. Ó, vou puxar aqui. Tá vendo? 55 centímetros. Por que 55 centímetros? Ó, eu vou juntar aqui as duas pontas e eu vou medir com vocês. Daqui desse ponto V aqui, ó, ele vai chegar mais ou menos aqui, ó. Tá? Então, ele não vai ser para baixo da bolsa. Eu quero que chegue um pouco antes do final da bolsa. Então, eu achei que 55 centímetros está ótimo, tá? Dobrado. Então, deixa eu falar outra coisa para vocês. Nós fizemos a bolsa, nós iniciamos, aí nós fizemos 25 centímetros de pontos baixos. Se você achar que tá muito longo, né, muito comprida a bolsa, porque minha cliente, ela tem quase 1,80 m, quase 1,80 m, então ela quer uma bolsa mais comprida, né, por causa da altura dela. Agora, se você quiser fazer mais curta, então você diminui o número de carreira daqui, ó. Em vez de fazer 25 centímetros, você pode fazer 20 a 22 centímetros, tá? Ó, deixa eu medir aqui mais ou menos para vocês verem. Aí a tua bolsa não vai ficar tão longa assim, ó. 20 centímetros vai ser aqui, ó, mais ou menos. Então, você tá diminuindo 5 centímetros, tá? Aí, a partir desse 20 centímetros, aí vocês começam a fazer os pontos altos, que como nós fizemos nessas carreiras aqui, tá? É só diminuir o número de carreira do ponto baixo. Aí fica a critério de vocês. Porque essa bolsa ficou um pouco longo mesmo, ó. Ficou comprido. Ficamos com 44 centímetros no total, tá? De altura. Fora a alça. A alça nós temos mais ou menos, a minha alça tem acho que 40, deixa eu ver. Eu vou contar dessa, junto com a argola articulada, né? Ele vai ter mais ou menos, com a argola articulada, ó,
vai ter quase 48 centímetros de comprimento. Então, vai ficar assim, ó. Tá? Vai ficar mais ou menos assim. Olha que graça que vai ficar. Então, vocês cortem os fios, porque cada ponto eu vou colocar 2 fios para fazer a franja, tá? Vai ser um par. Eu vou pegar assim, ó. Eu venho aqui, eu vou fazer a franja agora. Eu vou colocar a franja. Coloquei dois fios, eu vou dividir ela ao meio, dobro, né? Ponta com ponta aqui, e eu venho. Vou pegar o auxílio da agulha, eu venho e coloco em cada ponta aqui, em cada ponto de base, vamos dizer. Vou colocar um aqui. E abro essa alça, puxo os fios e fica desse jeito aqui, ó. Se vocês quiserem passar uma colinha aqui, também pode ser, tá? Então, cada ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer essas franjinhas aqui. Então, são 2 fios que eu pego, ponta com ponta, dobro ao meio, junto as 4 pontas e dobro ao meio. Eu venho aqui, com auxílio da agulha, e puxo pra... Opa! Pronto. Eu fiz uma argola e junto aqui os 4 fios e puxo e faço o nozinho aqui. Apenas isso, ó. Ele vai ficar tudo assim, ó, do lado de cá, tá? Como tá a frente. E eu vou fazer contornando todinho nesse V aqui, só do lado da frente, tá? Assim que eu terminar, eu volto com vocês para concluir e vamos costurar o botão também imantado, assim que a gente terminar as franjas. Terminei de colocar então as franjas aqui na parte da frente, olha que linda que ficou a nossa franja. E a proposta das franjas é isso mesmo, deixar ela toda enrugada e com comprimentos variados, ó. Olha que efeito que ficou, bem bacana. Então agora nós vamos costurar o botão imantado. O que eu vou fazer? Eu peguei o meu fio, como ele é meio grosso, eu vou desfiar para a gente poder costurar o botão, tá? Ou vocês podem pegar a linha de costura, tá? Não tem problema nenhum. Eu vou desfiar o meu aqui, como esse meu fio dá para desfiar, então é interessante eu desfiar. E eu vou usar esse fio branco, como eu falei para você. Esse fio jute, ele é barbante com fio de algodão. Então, desfiei, só vou ficar com essa parte branca aqui, esse fio branco. Eu vou dobrar ao meio. Eu pego a minha agulha de tapeceiro, olha, a minha agulha é essa agulha aqui, ó. Tá vendo? Ele consegue introduzir aqui no furinho, tá? Do botão. Então, vocês têm que pegar. Se vocês não tiverem essa agulha, usem então a agulha de costura e linha de costura. Não vai ter problema nenhum. Que não apareça, né? Da cor do... Ó, então, peguei as pontas, eu fiquei com essa argola aqui. Então, eu vou medir aqui pra gente colocar o botão. Eu venho aqui nesse X, nesse V, eu vou colocar o botão aqui, olha, abaixo desse outro Vzinho. E vou iniciar a costura. Olha, o bolso tá aqui, né? Então, vou costurar dessa maneira aqui, ó. Por que que eu coloquei? E lembrando que não é para passar a linha pro lado direito da bolsa. Apenas pegando a linha daqui de dentro do... Ó, eu peguei, ó, tá vendo essa alça que eu deixei? Apenas isso, para não fazer nozinho. Para não ter tanto trabalho assim. E eu vou costurando. Tá vendo? E eu vou passar o fio pro lado de cá. Sem passar aqui, olha, do lado do avesso, não dá pra ver. Eu vou ajustar o botão aqui. Ó. E depois eu venho com
meço direitinho e eu venho com outro botão para costurar na outra parte. Deixa eu terminar de fazer esse aqui, ó. Então, na hora que vocês terminarem de fazer esse botão, você vem com o outro, ó, faça assim, ó, e mede certinho onde vai ser. Aí você costura do lado de cá, apenas para não deixar o vídeo longo. Aí eu já venho com o botão costuradinho, já vou pôr a nossa alça para finalizar essa bolsa maravilhosa. Finalizei a costura do botão imantado, ó como que ficou dos dois lados, ó. Tanto, tá vendo? Eu coloquei o mesmo fio da bolsa, ela ficou bem melhor, com bolso interno, olha que graça. Vocês podem reparar que eu não coloquei forro. Todas as bolsas que eu faço, eu coloco forro. Mas eu achei que tão bacana a textura, a trama dos pontos aqui dentro, elas ficaram bem fechadinho e achei que não foi necessário de colocar forro. Ó, ficou até rústico e ficou bem melhor. Por isso que eu coloquei esse bolso interno aqui de crochê, porque eu não coloquei forro de tecido, né? Então ficou bem bacana. Achei que, como ele tá bem fechadinho, ele não vai cair, os objetos que você colocar aqui dentro não vai sair. Então vou fechar aqui. Olha só como que finalizamos então a nossa bolsa de franja. Olha só a franja, que lindeza que ficou. E essa bolsa de franja é a tendência desse verão agora. Ó, olha que graça, eu amei. Ficou bem despojado, mas ao mesmo tempo você pode usar ela num shopping, no dia a dia do seu trabalho, ou no jantar, num almoço, né? Ficou bem bacaninha, né? Então eu espero que vocês tenham gostado também. E agora nós vamos colocar a alça, né? Que a minha alça é de contas de madeira, e eu vou medir o meio daqui, ó. O meio dessa parte aqui, ele tem 14, então eu vou colocar aqui, ó, 7 centímetros. 14 dividido por 2 dá 7 centímetros. Então, vou vir com a minha alça, vou vir aqui com... Por isso que é ótimo essas alças com argola articulada. Ele é bem prático, então o meio tá aqui. Deixa eu colocar de lá pra cá. Eu tenho mais força na mão de colocar de lá pra cá. Ó, vou colocar na segunda carreira de pontos altos. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Olha só, gente, que lindeza que tá ficando a bolsa de franja. Vou medir aqui também 7 centímetros de cada lado, que é mais ou menos aqui. E vou colocar a argola articulada nesse ponto aqui. Deixa eu dar um jeitinho aqui, que é esse aqui. Também igual o outro, na segunda carreira de pontos altos. Olha, gente, olha, não ficou uma lindeza a nossa bolsa? Olha só, olha como que ficou maravilhosa a bolsa de franja. Deu um pouco de trabalho, mas tá valendo a pena. Olha só como que ficou. Eu tenho que deixar assim, porque no vídeo a câmera não pega todo. Então, vou ter que deixar ela assim, transversal. Então, é isso, pessoal. Eu gostei muito do resultado. Espero que vocês também tenham gostado do resultado dessa bolsa. Não esqueça de curtir, compartilhar com seus amigos, familiares, se inscreva no meu canal, ative o sininho para vocês receberem notificação de novos vídeos. E deixe seus comentários e sugestões logo após da descrição. Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima aula.